O Botafogo enfrenta o Curitiba esta noite no estádio Newton Santos, mas eu só vou falar de futebol quinta-feira, na live do setor, a partir das 21h30, com o Leandro Moura e o Gabiru. É amanhã, hein? Não vai perder. Hoje eu vou contar algumas histórias que eu vivi em jogos do Coxa, falar um pouco da amizade entre as duas torcidas e da loucura que eu fiz para assistir esse jogo em 2007. E aí, rapaziada, já passamos dos 7.300 inscritos, mas cara, o potencial desse canal é muito maior, né? Todo mundo pergunta como só tem isso. Cara, em 2018 eu abri mão do canal para postar os vídeos dos vlogs na Botafogo TV. Depois, em 2019, eu fiz uma parceria com o Esporte Interativo que também não deu muito certo e não foi legal para mim. E para piorar, o meu computador quebrou. Então, tem apenas um mês que eu comecei a postar vídeos todos os dias. Esse é um recomeço para mim e para o canal, e eu sei que nós vamos longe. Mas para isso eu preciso da ajuda de vocês para atingir logo a meta dos 10.000 inscritos. Então compartilhem nos grupos e chamem seus amigos para conhecerem o canal. Deixa o like, você que está aqui pela primeira vez, clique no botão inscrever-se e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Eu costumo dizer que o Coxa é o melhor amigo do Botafogo. E estou falando isso por mim. É uma percepção que eu tenho como torcedor do Botafogo que viaja para todos os jogos fora do Rio de Janeiro. Eu já falei aqui que eu não faço parte de nenhuma torcida há mais de 13 anos. Eu não me envolvo e muito menos determino quais são as torcidas amigas do Botafogo. Para mim todo mundo seria amigo. Amigo não, né? Porque tem uns times aí que eu também não curto. Mas por mim, todo mundo se trataria com respeito. Mas como eu sempre digo, as coisas são assim. E nesse mundo que a gente vive, pelo que eu vejo e sinto, e esse tratamento que eu recebo, eu já vou dizendo que é por tabela, já que eu não sou de organizado, mas eu tenho a sensação que a torcida que melhor recebe a nossa é a do Curitiba. Toda vez que nós jogamos no Paraná, nós somos muito bem tratados. Seja quando jogamos contra eles no Couto Pereira ou quando jogamos contra um dos outros dois times de Curitiba. A sede da Império Alviverde sempre está aberta para a torcida alvinegra, sempre com churrasco e com cerveja bem barata. E eu acho assim que essa não é uma amizade que fica restrita às organizadas, né? Eu sinto que o povão do Coxa também se amarra e respeita bastante a torcida do Botafogo. O estádio está ali na frente. Você vê que eu tô com a camisa do Botafogo, casaco do Botafogo. O jogo contra o Curitiba é tranquilaço. Ninguém mexe com você, ninguém fala nada, não tem brincadeira. É uma amizade que vai além das organizadas, né? É uma amizade do torcedor mesmo, torcedor do Curitiba, torcedor Coxa Branca, o povão. Respeita o botafoguense também respeita o torcedor do Coxa. Isso aqui é muito bacana, cara, você poder andar no meio da torcida e num clima de paz, num clima de amizade, tranquilo. Cara, não tem nem piada falando, o Botafogo vai perder. Nada, cara. E aqui eu vou falar até de uma outra percepção que eu tenho também, que é que o povão do Coxa, acho que tem muito mais noção dessa aliança entre as torcidas. Ano passado, o Curitiba jogou contra o Oeste, foi o último jogo do Coxa no Couto Pereira, e a gente estava lá no Paraná porque o Botafogo ia jogar contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. A gente ia jogar no domingo e o Curitiba jogava no sábado. Então fui, cara, sem brincadeira, com uns 10 amigos ver o jogo do Curitiba contra o Oeste, todo mundo de camisa do Botafogo, e não era camisa de torcida não, era camisa mesmo assim, listrada, preta do Botafogo, e cara, ninguém da torcida dos caras estranhava a nossa presença. E eu acho, e aí tô falando assim, é puro achismo, né? Que óbvio que ninguém vai fazer nada, mas se fosse aqui no Rio, eu acho que o botafoguense não ia entender muito bem aquilo, né? Ia achar meio estranho, sei lá. Então, rapaziada, assim como eu vou dando uns toques para quem é menos experiente, como naquele vídeo dos jogos mais perigosos para vocês ficarem ligados, aqui vai um outro toque, mas para vocês tratarem bem o torcedor do Coxa que vai ao Newton Santos, porque lá em Curitiba o tratamento é sempre 5 estrelas. E falando em Curitiba, queria já deixar um abraço aqui pro meu amigo Cristiano da Fogoró, tá sempre nos jogos fora de casa também, tá sempre organizando lá a saída da torcida para os jogos no Paraná. Queria mandar um abraço também para toda a rapaziada da Constelação Fogo Paraná
e da Fogoró Curitiba. Tamo junto sempre. Agora eu vou perguntar uma coisa pra vocês. Eu queria saber se vocês sabem qual é o estádio fora do Rio de Janeiro que eu mais vi vitórias do Botafogo. Você que pensou no Couto Pereira acertou. A primeira vez que eu fui lá foi no Brasileiro de 2005 e nós ganhamos de 3-0 com 3 gols de bola parada. Pênalti convertido pelo Alex Alves, depois um golaço de falta do César Prax. O Max pegou um pênalti, falecido Max pegou um pênalti. E no fim do jogo, o Juca fechou o caixão, também de grande penalidade. Depois eu voltei em 2007, oitavas de final da Copa do Brasil, e isso aí, meu irmão, foi uma loucura, que eu até hoje não entendo por que eu fiz isso. Cara, eu fui sozinho do Rio de Janeiro de ônibus, a gente tinha empatado um jogo muito escroto contra a Cabo Friense, no primeiro jogo da final da Taça Rio. Eu lembro que na saída tava geral puto, aí rolou lá uma discussão com os amigos e tal, tava meio exaltado, aí comecei lá a esbravejar que eu ia para Curitiba ver o jogo, mesmo que fosse sozinho, porque não podia abandonar o Botafogo, não sei o que lá. E aí, meu irmão, 5 minutos depois bateu o maior arrependimento da minha vida. Só que eu já tinha falado na frente de todo mundo que eu ia. E quando eu falo que eu vou fazer alguma coisa, cara, eu não vou dizer que é 100% das vezes eu consigo cumprir, mas muito difícil eu dar para trás. Esse jogo era numa quarta-feira à noite, então eu fui para a rodoviária terça-feira, meia-noite, e não tinha ônibus para Curitiba. Então eu peguei um para São Paulo, cheguei às 6 da manhã em São Paulo, aí depois tive que pegar um outro para Curitiba. Meu irmão, nesse trâmite aí, saindo do Rio para São Paulo espera, compra passagem, vai ir para Curitiba e tal, eu levei umas 14, 15 horas para chegar em Curitiba, quando que o normal são umas 12 assim de ônibus. E eu fico pensando, cara, naquela época sem smartphone, não tinha nem iPod, cara. E o pior é que eu não consigo nem dormir direito em nem ônibus, nem avião. Eu devo ter cochilado umas 2, 3 horas e o resto do tempo eu fiquei parado olhando para a janela esperando o tempo passar. Meu irmão, quando que eu consegui isso hoje em dia? Se eu ficar 10 minutos sem o celular, eu já entro em pânico. Mas foi isso. Em Curitiba eu cheguei umas 3 horas da tarde, o jogo era umas 8h30, nós ganhamos de 1-0, gol do Luciano Almeida. Aí acabou o jogo, saí correndo para a rodoviária e fiz o caminho inverso. Peguei o ônibus de meia-noite para São Paulo, cheguei em São Paulo às 6 da manhã, aí depois lá, troca passagem, compra passagem, vai não sei o que, vai para a plataforma e tal. Cheguei no Rio também por aí, umas 2, 3 horas da tarde. Sozinho, cara, sem ter ninguém para conversar. E eu fico pensando assim, cara, hoje em dia eu não conseguiria fazer um troço desse. Depois eu voltei lá em 2016 e dessa vez nós empatamos 100 gols. O Leandro Moura estava lá comigo nesse jogo. O meu grande comentarista das lives de segunda-feira, que vai estar aqui amanhã, quinta-feira, foi nesse jogo. Em 2017 eu voltei pela última vez e nós ganhamos de 3-2 de virada. O último gol foi do João Paulo e o Gatito pegou um pênalti. Foi uma semana depois da derrota para o Grêmio na Libertadores. Esse jogo eu tenho o vlog completo aqui no canal do Setor Visitante. Tá aqui no card, é só você clicar para conferir. Então vamos fazer as contas. Eu fui 4 vezes ao Couto Pereira, vi 3 vitórias do Botafogo e um empate. Tô invicto e nunca vi tantas vitórias num só estádio. Eu já vi numa cidade, tipo Salvador, se eu juntar Fonte Nova e Barradão, eu acho que eu vi umas 3 ou 4 vitórias. Mas igual o Couto Pereira não tem. E tomara que continue assim por muito tempo. Imagina só, segundo turno do Campeonato Brasileiro com torcida, eu lá no Couto Pereira vendo mais uma vitória do Botafogo, a cereja do bolo, como diz o nosso Davidovich. Meu irmão, tô sonhando já com esse dia. Eu vou encerrar esse vídeo com uma música do Curitiba que é impossível você tirar da cabeça. Se você ouvir uma vez, a sua vida já está amaldiçoado para sempre. Mas antes eu vou pedir para você não esquecer de dar aquela força, deixa o like, clique em inscrever-se, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Fim de semana tem jogo fora, portanto vai ter receita, vou fazer uma baita receita de comida lá de São Paulo, o jogo é contra o Corinthians, e você não vai querer perder. Siga o Setor Visitante também no Instagram e no Twitter. Eu estou sempre movimentando as outras redes sociais também, principalmente o Instagram, mas segue lá no Twitter também, que eu estou ficando cada vez mais ativo. Agora vamos lá, bom jogo pra gente e fiquem aí com a música do Coxa que não sai da cabeça. No último jogo eu assisti ali pertinho da Império, né? Pertinho da bateria, e quando os caras cantaram, meu irmão, eu fiquei o fim de semana inteiro com aquilo na cabeça. Fim de semana inteiro não, porque eu tô até hoje, então já
tem quase 8 meses, ou 10 meses, ouvindo essa música aqui no meu subconsciente. Todos os dias. É um inferno. Cuidado, hein? Valeu, galera!